Olá, eu sou Rosa Grifo e está começando mais um programa do Despertar da Fé. Hoje nós vamos falar sobre as feridas da alma. Episódio 1, a ferida da rejeição. Por que você nunca se sente suficiente? Você já pensou nisso? Você já teve a sensação de que precisava fazer mais, ser mais ou provar o tempo todo que tinha valor? É como se, por mais que você se esforçasse, sempre faltava alguma coisa. Talvez você cuide de todo mundo. Talvez você tente agradar todo mundo. Talvez você viva colocando as necessidades dos outros na frente das suas. E mesmo assim, quando deita a cabeça no travesseiro, sente que não foi suficiente. Se isso acontece com você, talvez essa dor não tenha começado hoje. Sim, talvez ela venha de muito antes. Hoje eu quero conversar com você sobre uma das feridas mais profundas da alma, a rejeição. E antes de começar, eu quero dizer uma coisa muito importante. Esse vídeo não é para procurar culpados, é para trazer compreensão. Porque quando entendemos a origem da nossa dor, deixamos de lutar contra ela e começamos a reconstruir a nossa história. A rejeição nem sempre acontece através de palavras duras. Sim, às vezes ela acontece no silêncio. Ou, às vezes, ela acontece quando a criança sente que nunca é vista, que nunca foi amada. Quando precisa disputar atenção, por exemplo. Quando cresce acreditando que precisa merecer amor. Sem perceber, ela aprende que só será aceita se fizer tudo certo. Segundo um especialista em inglês, em desenvolvimento infantil, a forma como somos acolhidos nos primeiros anos de vida influencia profundamente a maneira como enxergamos o mundo e nossos relacionamentos. Quando uma criança cresce sentindo segurança, ela aprende que pode confiar. Mas quando ela cresce vivendo rejeição, críticas constantes ou insegurança, ela pode desenvolver um medo enorme de não ser amada. Então ela passa a viver tentando agradar todo mundo, tentando provar sempre o seu valor, tentando ser perfeita. Não porque quer, mas porque lá no fundo ela acredita que precisa conquistar o amor das pessoas. A boa notícia é que isso não precisa definir toda a sua vida. Esses comportamentos não significam que existe algo errado com você. Muitas das vezes, eles são apenas formas que sua mente encontrou para sobreviver. E aquilo que um dia protegeu você pode não fazer mais sentido hoje. Segundo o pediatra, psicanalista inglês, nenhuma mãe é perfeita. E isso é um alívio, não é mesmo? Porque Deus nunca esperou perfeição de nós. Não. O que uma criança precisa é de alguém que ame, que cuide e que erre às vezes, mas que volte. Volte para essa mãe. Que ela peça perdão, que reconstrua essa conexão. É justamente nesses momentos que a criança aprende que uma das maiores lições da vida é amar. Que um relacionamento pode passar por dificuldade sem deixar de existir. Por quê? Porque existe amor. Quando essa reparação não acontece, algumas pessoas crescem acreditando que qualquer erro será motivo para perder o amor de alguém. Então vivem pedindo desculpas, por exemplo, o tempo todo. Sente culpada por descansar, tem medo de decepcionar e carregam a sensação que nunca será boa o suficiente. Sim, se esse é o teu caso, continue esse vídeo. Segundo o médico, o pesquisador americano especializado em trauma, sim, experiências emocionais difíceis não ficam apenas na memória. Você sabia disso? Elas podem ficar registradas também no corpo. Por isso que existem pessoas que vivem sempre tensas, sempre esperando alguma coisa dar errado. Mesmo quando tudo está bem, ela fica sempre em alerta. É como se o coração nunca conseguisse descansar. E isso que mora o perigo. Porque, segundo o médico canadense especialista em trauma, quando a dor é muito grande, muitas pessoas aprendem a se desconectar de si mesmas. Parem de ouvir o próprio coração. Ignora o próprio corpo. Esconde as suas emoções. Vivem para cuidar de todo mundo, mas deixam de se cuidar. E a verdadeira reconstrução começa quando essa pessoa volta a encontrar quem ela realmente é.
É exatamente isso que eu vejo todos os dias nas minhas mães atípicas. Mulheres fortes, mulheres que são guerreiras, mulheres que enfrentam consultas, terapias, informações, plano de saúde, diagnósticos, escolas, mas que por dentro carregam uma pergunta silenciosa. Será que ainda eu sou suficiente? Elas se sentem culpa quando descansam, sentem culpa quando sorriem, sentem culpa quando fazem algo para elas. É como se precisasse se provar o tempo todo, todos os dias, que amo seus filhos. Eu também vivi isso. Durante muito tempo eu entendia por algumas situações que me machucavam tanto. O autismo, por exemplo, foi uma delas. Bastava uma palavra, um olhar, um preconceito, uma crítica, e parecia que tudo que estava dentro de mim ia desmoronar. Foi quando eu comecei a estudar, buscar ajuda e permitir que Deus tratasse, sim, a minha história. Entendi que eu não precisava continuar vivendo a partir das minhas feridas. Eu podia, sim, reconstruir a minha identidade. Talvez hoje você tenha percebido que essa dor também mora aí dentro. Mas talvez você viva buscando a aprovação. Ou talvez tenha medo de decepcionar as pessoas. Talvez sinta que nunca faz o suficiente, por exemplo. Ou se sente uma péssima mãe. Se esse é seu caso, eu quero deixar uma mensagem muito importante para você. A sua história explica muitas coisas, mas ela não precisa determinar principalmente o seu futuro. A reconstrução acontece um passo de cada vez. Quando você acolhe a sua história, quando você permite que Deus cure aquilo que ninguém conseguiu enxergar, olha como isso é importante. É como se você decidisse que não será definida pelas suas próprias feridas, mas pela pessoa que está se tornando. Foi por isso que nasceu o projeto Lapidar, uma jornada para ajudar mulheres a reconstruírem a sua identidade, fortalecerem a sua fé e descobrirem que ainda existe uma vida depois da dor. Se esse vídeo falou de forma profunda no seu coração, escreva aqui nos comentários. Eu escolho reconstruir a minha história. E eu faço questão de ler cada mensagem. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo, curta para você poder receber mais mensagens como essa. Porque às vezes uma única conversa pode ser o começo de uma nova história. Na próxima semana, vamos falar sobre outra ferida que costuma caminhar ao lado da rejeição. Até lá e bora agir!